E aí, você quer saber como você garantir que a sua vela ela tenha um desempenho aromático melhor? Então esse vídeo é para você. Eu vou falar de um ponto cego que muita gente tem e não sabe, que influencia demais no aroma das velas. Então vamos lá. Meu nome é Liuski Roger e eu ajudo mulheres a se profissionalizar na arte das velas artesanais partindo do absoluto zero. Isso é, eu ensino os critérios, os princípios básicos que a pessoa precisa realmente como base para ela chegar num ponto que ela fale assim: eu consigo fazer a vela que eu desejar fazer. Quando eu falo que você se torne uma pessoa livre, né, no campo das velas, essa liberdade nada mais é do que você não pegar só, eu peguei, tipo, peguei aqui uma revista de velas, tá? E eu consigo, eu vou seguir aqui uma receita e eu vou fazer essa receita. Pra mim é muito mais do que isso. É você conseguir fazer a vela que você quiser dominando o fundamento. Quais são esses fundamentos? Quando eu falo no fundamento das velas e tal, que eu ensino isso, né, no meu curso, eu falo que os fundamentos principais, eles são 4. E quando a gente domina esses 4, você consegue ter um bônus que seria o 5, o quinto critério, o quinto fundamento, o quinto parâmetro, né? Para você saber se realmente você chegou lá. E seria assim: primeiro, você precisa dominar, fazer as velas com as matérias-primas, tá? Seja ela qual for. Quando você sabe o comportamento, o porquê se comporta de uma maneira, por que uma dá retração, por que a outra não dá, por que uma eu consigo usar ela pura e a outra não. Isso é as matérias-primas. Eu falo que você tem que dominar a estética, a parte estética, o visual, a aparência, garantir que a vela não só seja a vela, que ela tenha aparência legal, tá? Que ela possa, você finalize sua vela, ela fique boa, ela fique lisa, ela fique com uma aparência legal para você conseguir usar, dar de presente ou vender essa vela. Outra coisa, outro parâmetro é a queima. Quando você consegue fazer a função principal da vela é queimar, é levar luz. E quando você não consegue, às vezes a vela tá linda demais, se ela não queima, ela apaga, você não consegue fazer com que quando ela queime, ela derreta tudo, né? Então, outro parâmetro, que seria o quarto, que são as bases fundamentais, é o aroma. Se você quer fazer a vela perfumada e você não sabe o fundamento que tem por trás disso, você não vai conseguir que a vela leve o aroma, que ela cumpra a função dela de relaxar a pessoa, de harmonizar o local da pessoa, de fazer a pessoa se sentir melhor, se revigorar, no caso, dependendo da essência que você usar, ou se você está usando óleo essencial, tá? Existem coisas fundamentais por trás disso. Então, é isso que eu ensino, é isso que eu passo aqui no meu canal, nos canais, não sei onde você está assistindo esse vídeo, se é no Face, no YouTube, no Instagram. Se você achar interessante, curte, compartilha com alguém que queira aprender a fazer as velas, alguém que está passando pela dificuldade de não saber. E quando você domina esses 4 pontos, você já sabe fazer a vela que você quiser, garantindo ela ter sucesso na queima, no aroma, na estética e sabendo trabalhar com todas as matérias-primas, você vai ter o bônus desses 4 princípios. Qual o bônus desses 4 princípios? É você conseguir vender, é você aprender o marketing, é você aprender que as pessoas não querem comprar vela, que elas querem a transformação que essa vela leva, o bem-estar que elas vão ter por ela usar essa vela. Eu, assim, nesses dias eu li um comentário, assim, num grupo que eu participo de velas, tá? E eu lembro que teve uma pessoa que falou assim, a pessoa fez uma pergunta, gente, fazer vela dá dinheiro? Aí eu lembro que teve assim,
Muita gente que respondeu que sim, que é um negócio bom. Teve gente que respondeu assim, quem dá dinheiro é o Silvio Santos. Tipo assim, achei até legal assim rir quando eu vi isso, porque a pessoa falou que dá dinheiro é você se empenhar, é você trabalhar. Não é igual vaca, né? Tinha uma professora que ela faleceu recentemente, em junho, muito nova ela, 35 anos só, de câncer e tal. Assim, uma história, é uma professora incrível. E há 3 anos atrás, ela me deu uma missão. Ela era coordenadora do programa do doutorado que eu fazia, né, na engenharia, lá no Fundão, na UFRJ. E ela falou assim pra mim, mandou um e-mail, uma mensagem, e ela perguntou para mim se eu aceitava fazer o discurso da cerimônia de colação de grau, que pela primeira vez a gente ia ter colação dos mestrandos, das pessoas que acabaram o mestrado no programa, né? E, nossa, eu me senti realmente muito honrada, muito mesmo, porque a coordenadora do programa me escreveu e perguntando se eu aceitava esse convite. E, nossa, eu, assim, na hora eu respondi que sim. Veio um frio, sim, assim, na barriga. Eu falei, meu Deus. Mas ela me convidou para fazer isso, me perguntou, eu aceitei. Eu tive até uma reunião com ela para ela me orientar, né, me falar, fica à vontade. Ela foi super, assim, querida. Ela falou para mim, tu pode ficar à vontade, vai ser o discurso que você quiser. E assim, e eu lembro que num evento, ela falou uma coisa que ficou na minha cabeça até hoje. E ela ensinou isso esse dia, eu nunca vou esquecer dela, que já não tá mais aqui, né? Mas deixou muitos ensinamentos, e isso foi um deles que ficou em mim. Ela falou assim, vaca não dá leite. E ela falou, eu acho que foi o avô dela que ensinou isso pra ela, olha só. E ela explicou por quê. E eu fiquei assim, como assim que vaca não dá leite? E talvez muitos de vocês já ouviram isso, talvez não. Mas ela falou assim, sabe por que meu avô falava e me ensinou que vaca não dá leite? Porque você tem que acordar 5 horas, você tem que ir lá, você tem que fazer o trabalho, você tem que botar a mão na massa e depois você colhe o leite e depois você tem o leite para você tomar. Então a vaca não dá leite. Ela não vem até você e fala, senta aí que eu vou dar leite para você. Não é assim, você tem que ir lá pegar o leite da vaca. Nossa, ela deu assim, foi um tapa na cara, né? Porque realmente, assim, a pessoa fez uma pergunta e na hora eu lembrei disso. E teve pessoas que responderam, nossa, olha, moça, quem dá leite, quem dá dinheiro é o Silvio Santos. A pessoa falou assim, né? E na brincadeira, mas ela falou assim, Vela, dá dinheiro sim. E teve pessoas que falaram assim, ai, nem tenta, porque eu tô há tantos anos e eu apenas dá pra sobreviver. Nossa, eu olhei aquilo, eu falei, gente, é que a pessoa, ela tá vendendo, primeiro, pra quem não quer. Segundo, às vezes a pessoa nem sabe por que ela compraria uma vela. Terceiro, você talvez está no lugar errado. Porque provavelmente você está correndo atrás das pessoas e você está mostrando a vela. Você nem sabe falar para a pessoa por que ela deveria consumir aquela vela. Por que isso? Por que ela consumiria a vela? O que a vela tem que eu poderia, que eu posso me beneficiar? Ninguém compra por comprar. As pessoas compram porque elas vão ter um benefício de alguma coisa. Por que você vai na rua e volta com um chinelo? Porque você vê uma vantagem em usar aquele chinelo. Tem alguma coisa que a pessoa falou pra você que aquele chinelo vai ser vantagem de você ter. Geralmente as pessoas que sabem, né? Ainda tem a pessoa que responde assim, dá sim, e tudo é desafiador. A única coisa é que você vai ter que estudar, você vai ter que estudar marketing,
Nossa, teve uma resposta assim que eu falei. Alguém falou o que eu ia falar. Porque realmente, quantas pessoas vocês acham hoje que querem ser felizes, que querem ter bem-estar? Vocês acham mesmo que a pessoa quer ficar doente, que a pessoa quer estar triste, que a pessoa quer estar desmotivada, que a pessoa quer estar agoniada, angustiada? Nossa, que dia chato, nossa, tá horrível. As pessoas não querem isso. As pessoas querem ser felizes. Às vezes ela nem percebeu que ela quer aquele momento. Então, essa é sua função. Você tem que mostrar tudo de bom que tem numa pessoa que consome isso aqui. Como isso vai ajudar ela. Como o bem-estar, como a decoração de um ambiente favorece o estado emocional, o bem-estar da pessoa. Se você não estuda isso, infelizmente você vai passar a vida querendo vender churrasco para uma pessoa vegetariana. Porque às vezes a pessoa, primeiro que ela não sabe nem por que ela usaria aquela vela. Não sabe quais são as vantagens dela usar isso. E você vê, a maioria das pessoas fala, vela aqui na cidade tal, de tal coisa. O que isso está dizendo para a pessoa? Será que isso está ajudando a pessoa? Como que a pessoa sente que ela pode ser ajudada por aquilo? Você tem que parar para pensar. O último vídeo que eu fiz, que eu postei aqui no YouTube, postei no YouTube e no Facebook, eu falei sobre isso, né? Como você começar a enxergar isso para você ter mais sucesso em qualquer coisa que você for vender. Se você vai vender uma ideia e você quer convencer alguém de alguma coisa, seu marido, o seu filho, dele começar um projeto com você, e você não entender isso, você vai ficar vendendo abdominal pra pessoa. Quem é que quer fazer abdominal? Algumas pessoas gostam, tá, gente? Mas a maioria das pessoas, elas não querem o abdominal. Elas querem a barriga de tanquinho. É diferente, né? Então, o porquê que a pessoa vai pra academia, sofre, sua, nossa, acaba morta ali. Porque eu não tô fazendo agora, tem que fazer. Eu até engordei um pouquinho nesses últimos 2 meses. Tem que voltar. Mas por que a pessoa faz academia? Por que a pessoa toma um banho gelado que eu tomo? Por que a pessoa malha até morrer lá, crossfit, né? Por quê? Porque ela quer saúde. Ela não quer aquele trauma lá. Ela quer saúde, né? Então, é isso que vocês têm que começar a falar. Então, esse quinto, até me estendi um pouquinho, na verdade, contei até histórias aqui pra você. Mas é bom, porque aí vocês veem realmente que a gente tem que parar e fazer as perguntas certas para depois abordar da maneira correta. Então, quem domina esses princípios que eu falei, como são matéria-prima, qualquer que seja, você aprendeu fundamentos por trás do comportamento, como funciona a estética das velas, tá? Que tem tudo a ver com a venda. Quando você aprende a trabalhar a identidade visual, o marketing visual do seu produto, você entende que não é só a vela, é embalagem, é personalização, é uma tag, é uma comunicação com o seu cliente, tá? Você acertar a queima, tá? A queima ficar boa e o aroma. Esses são os 4, tá? E o quinto seria você conseguir vender. Eu falo aqui como se fosse, esses 4 são as patas, a perna de uma mesa, e o quinto é como se fosse o pão na mesa, né? O pão nosso, né? O pão na mesa é uma expressão, quando você consegue colocar o pão na mesa, você está se referindo que você está conseguindo lucrar, trazer dinheiro, né, para casa. Então, esses 4 seriam o fundamento, as bases, a perna da mesa, e o que está em cima da mesa, o pão na mesa, seria quando você consegue já começar a aprender e vender, fazer a primeira venda, começar a escalar esse negócio aí, e com tudo, né, e confiança em você, né. Então, hoje eu vou falar mais um pouquinho mais a fundo dentro de dessas 4 pernas, né, da mesa, como eu chamo no meu curso, tá o aroma das velas.
Então eu vou aprofundar um pouquinho hoje num detalhe que às vezes é um ponto cego e que muita gente, eu vejo que é muito pouco falado quando a gente fala em vela, tá bom? Esse ponto é a cura das velas, tá? Muita gente assim já me perguntou, me mandou direct falando para eu fazer um vídeo sobre a cura das velas. Então eu achei prudente trazer esse tema para vocês hoje, tá? O que que acontece? O recomendável, tá? É que você deixe as velas curando no mínimo, tá? De 3 dias para frente, tá? Gente, tem velas que eu já usei sem curar? Tem. Você pode usar a vela sem curar. Qual é o ponto principal da cura da vela? Ele vai estar diretamente relacionado ao potencial de perfumar da vela, tá? Então, por exemplo, se você tem uma vela que não é aromática, perfumada, ela não tem aroma, você não precisa esquentar muito a cabeça com a cura, tá? Você só vai deixar a vela endurecer, friar o tempo mínimo, o tempo necessário para ela ficar sólida, para ela ficar firme, para ela não ser danificada, por exemplo, no transporte ou na embalagem, tá? E aí você já pode usar, ou pode vender, ou fazer o fim que a sua vela tem. Agora, quando você vai fazer velas perfumadas, o ideal é que essa essência, ela para se integrar bem com a cera, com a parafina, com o material que você fez, que você cure ela, porque aí quando você deixa ela mais tempo, o mínimo, pessoal, é 3 dias, tá? Mas o recomendável e os melhores resultados que eu já tive é de 7 dias a 2 semanas, tá? Então, se você puder deixar 2 semanas, deixa 2 semanas porque vai ser incrível. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui para contar um pouquinho da minha experiência com a cura, tá? Por exemplo, essa vela aqui, eu fiz ela com a cera tipo coco e com a gordura vegetal. Deu super certo, tá? E tem alguns detalhes quando eu fiz essa vela, que depois eu vou gravar um vídeo para passar esses detalhes assim com calma para vocês. Como é que ficou assim que eu comecei a fazer, como é que foi depois. Mas assim que ela endureceu, eu fiz ela para uma aula que eu tava fazendo. Assim que ela endureceu, eu acendi ela. E ela eu não curei mesmo. Ela foi feita com a essência frutos tropicais, tá? Da RPK Parafina. E ficou muito boa a essência mesmo. Eu usei aqui 6% de essência nesse caso. E assim, realmente o cheiro ficou bom, ficou muito bom, gostoso. Essa essência, ela é forte, então você não precisa 10%, acho que vai ficar muito. Não fiz o teste com todos os teores, mas com 6 ficou ótimo, tá? E assim, eu não curei e ela ficou boa. Então, eu acredito que se você curar ela, você pode até talvez colocar menos teor de essência, que quando curar vai ficar bem melhor, tá? Porque isso é o efeito da cura. Ela potencializa o aroma da sua vela. Ele fica mais concentrado, ele fica mais assim uniforme quando você queima a vela, tá bom? Então, o porquê? Por que eu curaria a minha vela? Uma coisa que você talvez está se perguntando, ai nossa, mas deixar, talvez chato, deixar aí 3 dias, ver se eu tenho uma encomenda, eu quero vender logo. Nossa, então, se você quer a longo prazo otimizar e abaixar custo, tá, da produção, quanto melhor seja a sua cura, você vai conseguir com menos teor de essência atingir um resultado do perfume melhor. Então, você, no final, pela cura, você está economizando, tá? Você pode, talvez, obter com 3%, 5% de essência, curando, talvez, uma semana,
ou duas, você pode chegar num resultado que se você não cura, você talvez precisaria 10% de essência. E isso acaba levando seu lucro por água abaixo, entende? Então, assim, por exemplo, essa vela aqui é uma vela que eu fiz nesse pote e é uma essência que eu usei chocolate branco nela, tá? Essa vela aqui, ela tem, eu não usei 10%, nem sei, eu usei 3, tá? E tudo bem, o chocolate, ele é mais intenso, às vezes que, por exemplo, essências mais leves, mais florais, mais suave. Mas, mesmo assim, eu usei só 3% e essa vela aqui tem mais de 2 meses, tá? Então, o aroma dela, eu acendi ela outro dia, nossa, é um aroma incrível, realmente. E ela tem bastante tempo. Então, por que fica tão incrível assim? Porque quanto mais tempo ela curar, ela fica mais apurada. Aprimora, né, o perfume da vela, realmente. Então, assim, outra coisa, eu vou mostrar aqui, por exemplo, essa vela aqui. Essa aqui é uma vela que eu fiz testando a mistura de cera de palma pura, cera de soja pura e óleo de soja, tá? Eu fiz ela e consegui desenformar, já queimei a vela, realmente essa aqui era uma vela que eu fiz uma técnica, né, que tem para você deixar flores aqui em volta, como se fosse uma luminária e você acaba fazendo uma vela. Então essa é uma vela que já derreteu tudo que era para derreter. Aí eu deixei ela mais para enfeitar. E se vocês percebem, essa vela aqui, ela já tem aproximadamente 1 mês e pouco, tá? E como eu fiz ela toda com a essência, eu nesse caso aqui usei a essência cascas e folhas, tá? E usei 6%. Aí o que acontece? Como ela tem 1 mês e pouco, ela tem um aroma frio. Quando você fala no aroma das velas, tem 2 tipos de aroma. O aroma, quando você está queimando a vela, e o aroma frio. O aroma frio é o que essa vela aqui tem agora. Ela não está acesa, ela já não está sendo mais usada, o pavio já ficou aqui embaixo, um pavio de madeira que tinha. E ela tem um aroma muito gostoso. Ela perfuma mesmo estando fria, estando apagada. E por que ela está perfumando ainda assim e mais? Porque ela está apurada, ela está com mais tempo de integração da cera com a essência. Então, isso é assim, se eu fosse vocês, eu deixaria. Começa a implementar isso, comece a implementar a cura das suas velas e vocês vão perceber como vocês vão conseguir ter um resultado no aroma muito melhor que se vocês não curam, porque muitas vezes a maioria das pessoas nem sabe que precisa curar ou por que ela deveria curar. Eu sempre, quando eu trago assim alguma informação para vocês, eu não chego e falo, você tem que fazer isso, porque você vai falar, ué, mas por quê? Em que isso me ajuda? Então, por isso que eu explico para você o porquê você deveria realmente começar a curar, porque isso vai deixar você cada dia mais perto de você fazer uma vela perfumada de sucesso e de você se tornar uma profissional aí das velas, assim, bem pró mesmo, que é o que eu sempre falo, faça até dar certo. No começo, feito é melhor que perfeito, mas quanto mais informação você adquirir, quanto mais estudo, você vai chegar mais perto, tá? E também começar a treinar. Não adianta muita informação e uma coisa que chama obesidade mental. A gente não pode só estudar, a gente tem que balançar entre estudo e prática. Estuda, pratica, estuda, pratica. E aí vai. E com certeza você vai chegar muito mais longe. Essa aqui, por exemplo, essa aqui, ela tem 3 semanas, tá? De que eu fiz. Esse é um kit que eu recebi uma encomenda e eu fiz. Ele é um kit cera mix eco e gordura vegetal. Eu fiz ele
fiz um vaso, tá? De cimento, de argamassa, na verdade. E fiz o kit, tá? Então, essa aqui é uma vela pilar. E essa aqui é um vasinho que eu montei. E as duas tá feita com a mesma mistura. Elas têm 3 semanas. E o aroma eu não acendi, porque não é pra mim, né? E não vou acender. Mas ela tá com um aroma muito, 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 muito gostoso. Tá com aroma assim, dá pra sentir. E eu fiz ela, usei a essência algas e a essência ventos, tá? Porque essa aqui é um kit que eu fiz inspirado numa capela rochosa que tem no Chile. Eu até vou deixar uma foto aqui porque é muito lindo esse lugar. Muito lindo. É assim uma caverna, assim como se fosse uma capela religiosa, assim, bem bonita. E ela tá num lago, tá? Se chama a Capela de Capilla de Mármol. Vocês procuram isso aí no Google e vocês vão ver a imagem que eu tô falando. Eu também vou tentar deixar aqui a imagem para vocês, porque é muito assim, eu fiz inspirado nessas cores, tá? Pela encomenda que eu recebi. E o que é que eu quero falar para vocês? Ela tem 3 semanas e o aroma frio dela tá incrível, tá? E eu não fiz com 10%, fiz com 6%, tá? Eu fiz uma mistura de essência, a essência ventos e a essência algas marinhas, tá? Da RPK Parafina, porque como é um lago e vocês têm que brincar com essas coisas, né? Então, outra coisa que eu deixo para vocês e que eu ainda vou gravar vídeo também para falar um pouquinho sobre isso, é que vocês podem misturar as essências e criar suas próprias essências. Isso é muito legal. Eu não sei se vocês já ouviram falar a roda das essências do Michael Edwards. Ele é um perfumista e ele é assim uma referência nesse mundo da perfumaria, da essência, da fragrância, de tudo que tem a ver com aroma. E ele criou uma roda que tem toda essa família olfativas, tá? Se vocês percebem, quando vocês vão comprar um perfume, ele vem assim, floral aromático, floral oriental, às vezes vem assim, amadeirado cítrico, amadeirado oriental, floral gourmand, tá? Então, essas combinações têm a ver com a família olfativas, floral, floral suave, cítrico, oriental suave. Essas são famílias olfativas. E todas as essências que a gente tem, muitas já são individuais e outras elas são combinadas, tá? E às vezes você compra uma essência, tem muitas fábricas que elas vendem essências já combinadas, mas você pode criar suas essências. Aqui, por exemplo, eu criei uma, eu deixei anotado, vi quanto eu sei de cada, e eu já deixo anotado a minha essência que eu criei. Eu posso dar um nome para essa essência, tá? Então, é isso, quando você vai mexer com aroma, com perfumar a vela, a cura é fundamental. Para isso tudo que você está fazendo, não ir por água abaixo. Porque se você se esmera, coloca a essência certinha, e às vezes você não cura a sua vela, você não está garantindo o potencial total que aquela vela tem, que aquela essência, que aquele perfume pode ter. Eu me lembro, veio na cabeça agora e vou falar, porque pensei, acho que tem tudo a ver. Eu lembro assim, como se fosse um mentor, um professor que eu tive, que era na verdade o presidente de uma empresa que eu trabalhei, o gerente principal, e ele sempre falava assim uma coisa: toda vez que você não está explorando o total do seu potencial, você está desperdiçando aquilo que você é. Toda vez que você está desperdiçando o total, não, toda vez que você não está usando
o total do seu potencial, você está desperdiçando aquilo que você é. Isso serve para vocês e o negócio das velas também, tá? E qualquer coisa que vocês queiram fazer. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com o potencial da essência que a gente colocou. Toda vez que a gente está sem usar o potencial total, aquilo que a vela pode ser, o que aquela essência pode aportar, a gente está desperdiçando aquilo que ela é. Porque pode ser uma essência com um potencial de aromatizar 1000%. E pela gente não curar, a gente está tendo uma vela meia boca, né? E a gente, assim, por que não aprimorar? Então, é isso aí. Essa é outra aqui também. Essa aqui eu fiz com a essência cascas e folhas, tá? E eu combinei com flor de laranjeira. Eu fiz essa mistura e ficou super certo. Essa vela aqui eu fiz ela, na verdade, ela tem um dia só de diferença de que eu fiz ela. E nossa senhora, essa vela aqui, ela tá um cheiro só, uma coisa incrível. Eu acendi ela já e ela, nossa, ela assim, eu usei nessa aqui 6% também, tá? Da combinação essa essência que eu combinei aqui. E ela ficou muito incrível o cheiro também, tá? Então, porque eu curei ela. Ela já tem as duas, tem mais de um mês, tem quase um mês, na verdade. Então, eu deixei ela para acender 2 semanas. E assim, acendi ela e ficou um cheiro, assim, muito surreal na casa toda. Assim, muito bom, tá? E, inclusive, agora ela tá apagada, ela tá fria e ela tá com um cheiro incrível. Eu, inclusive, tinha gravado uma aula embalando, colocando na caixinha, e eu fui mostrar aqui em casa. E quando eu abri a embalagem, que ela tava dentro da embalagem, o aroma assim saiu. Então foi... A pessoa fica assim, nossa, que isso? Que cheiro gostoso dele, nossa! Entendeu? Então, ela não tava nem em acesso. E já tem um cheiro espalhado. E por quê? Porque ela ficou 15 dias curando. Como você deixa para curar? Num lugar, tá? Você deixa ela num lugar, por exemplo, um estante, um armário, e deixa ali guardada, num lugar seco e arejado, tá? Que não fique um lugar onde você vai ficar mexendo toda hora, um lugar que está com muita temperatura acima de 40 graus, assim, um lugar muito onde dá o sol direto, não deixa, tá? Porque não fica legal. E é isso. Aqui no Rio hoje, por exemplo, eu tô até com brilho, né? Da luz da gravação e também do calor que tá aqui. E aqui é meio que difícil que não esteja 40 graus, tá? Nesse verão que a gente tá, que tá assim, parece que ligaram um maçarico aqui no Rio, né? Mas deixa ela no lugar mais seco que você tiver. Um lugar assim que você não vai ficar, que não tá úmido, que não vai dar o sol, tá bom? E um lugar onde você não precisa ficar toda hora mexendo ali nela, tá? Aí o ideal é isso, gente. De 1 semana a 2 semanas são os melhores resultados que eu já tive em todas as velas que eu já fiz, que eu deixei curando. E no mínimo, 3 dias pelo menos, tá bom? E se você for fazer uma vela, não tem aroma, você pode não curar. Se você não quer curar porque não tem tempo, a única coisa é que você vai saber que você tá minimizando um pouco o efeito que ela poderia realmente ter. E esse foi o nosso vídeo de hoje, resumindo a ópera para você. A gente falou um pouco dos princípios básicos que você precisa dominar para você se tornar uma profissional aí da arte das velas, você dominar mesmo essa arte, tá? E a gente entrou num desses princípios que tem a ver com dominar o aroma das velas. E dentro dele, a gente foi e aprofundou um pouquinho no tema da cura. E por que você precisa dominar a cura? Porque isso faz com que a sua vela seja realmente mais aceita
mais aceita, as pessoas gostem mais dessa vela, ela vai ter um potencial maior e, por consequência, as pessoas vão querer mais essa vela. Você vai conseguir cumprir a função dessa vela segundo a aromacologia, que é a ciência que estuda o efeito dos aromas. Quando uma vela perfumada é acesa, ou quando a gente é exposto aos aromas, seja de outros materiais que também perfumam, tá? Difusor e tal, mas no caso nosso é a vela, o que a gente tá falando. Quando você é exposto ao aroma dessa vela, o seu cérebro, ele é ativado através do sentido do olfato, tá? Várias sensações positivas e sentimentos positivos. Por exemplo, alegria, harmonia, desestressar, você dar coisa, você relaxar, você ficar bem, você ficar mais feliz, você ficar mais ativo, você ficar, por exemplo, dependendo das essências, tá, pessoal? O fato é que ativa sensações positivas e sentimentos positivos em você, emoções, né? Que são geridas, a maioria delas, pelo sistema límbico. E se você domina isso, se você entende isso, que a cura vai fazer com que essa vela leve mais resultado para você, para seus clientes, para as pessoas que consomem essa vela, você com certeza vai estar mais um passo perto de você ter o tão desejado sucesso com as suas velas, no caso perfumadas, tá bom? Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha aprendido hoje e saber que esse é só um passinho para chegar lá, mas melhor começar, né? É só a ponta do iceberg, como eu falo, porque é muita coisa realmente que tem por trás de você se tornar aí uma craque das velas, como eu falo às vezes, né? Mas quanto mais você estuda, mais você chega perto disso. E é isso, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Abraço.